Olá, meus amigos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Vamos analisar mais questões da banca Consulpan. O assunto hoje, classes gramaticais, um assunto muito cobrado em qualquer banca. E vocês irão ver como muito simples a forma que é cobrada na Consulpan. Vamos lá. No trecho, quando tudo for escuro, a palavra destacada está corretamente classificada como? Eu tenho aí escuro. Eu estou caracterizando um local, certo? Uma situação. Isso aí é um adjetivo, tá ok? O que seria um adjetivo, professor? Vamos relembrar aqui. Um adjetivo é uma palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se encaixa ao lado de um substantivo. No trecho, quando tudo for escuro, escuro está sendo usado para descrever uma situação ou estado. Portanto, é um adjetivo. Gente, a banca Consulpan, ela costuma destacar uma palavra numa frase ou a frase toda e você somente identificar qual é a classe gramatical que está da palavra destacada, certo? A gente vai ver nas questões que a forma básica dela cobrar é isso, ela não vai muito além disso não. Vamos lá. Esses sinais, bem como as regras que os combinam em longas frases, são exatamente tão obscuros para não iniciados como seria, por exemplo, finlandês para quem nunca o tenha aprendido. Vamos lá. Que, esse que, para ser conjunção integrante, eu posso trocar por isto, certo? E antes dele tem que vir um verbo transitivo direto, certo? Porque aí ele vai ser uma oração subordinada substantiva. Ou então ele vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Decora isso, que eu posso trocar por isto na oração, certo? Bem como as regras isto. Não dá, certo? Pronome relativo, quando eu posso trocar pelo qual, pelas quais. Como as regras pelas quais, então é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, ele pode ser o C ou a D. Vamos lá. Tão estou caracterizando, estou intensificando exatamente. Então isso aí é um advérbio. Quando ele vai ser um advérbio, o que é um advérbio? O advérbio ele vai caracterizar, vai intensificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. No caso aqui exatamente é um advérbio de modo. Então ele está intensificando o advérbio. Para quem nunca o tem aprendido. Esse o está retomando uma pessoa, certo? Então isso aqui é um pronome pessoal. Vamos lá. Em alguns dos recém-nascidos desse grupo, desenvolver sintomas clínicos e deficiências na vida adulta, afetando sobretudo a visão. Os termos destacados devem ser classificados respectivamente como. Eu tenho aí alguns clínicos e sobretudo. Vamos fazendo aqui por eliminação. Quando eu falar alguns, você consegue identificar de quem eu estou falando? Alguns do recém-nascido, mas quais? Isso aqui é um pronome indefinido. Se é um pronome indefinido, nós podemos ter aí a ou a E. Sintomas clínicos. Que tipo de sintomas são esses? Clínicos, eu estou dando uma característica dos sintomas. Então, isso aí seria um adjetivo. Então, a gente já consegue marcar. Ó. Letra E, pronome definido, adjetivo, sobretudo, é um advérbio. Vamos aqui na quarta questão. O Ministério da Saúde decretou situação de emergência na região indígena da tribo indígena Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil, com 100 mil quilômetros quadrados, distribuído pela floresta amazônica entre os estados do Amazonas e de Roraima. Assinala a alternativa que apresenta respectivamente as classes das palavras destacadas, de, com, entre. Gente, uma dica para quem vai resolver prova classes gramaticais. Aprendam as preposições, porque é um grupo fechado,
das preposições essenciais, que é fácil de vocês matarem qualquer questão. Aqui é tudo preposição, certo? Preposição ele é muito usado na regência nominal e verbal. Liga palavras. As preposições essenciais são 17, mas no caso aqui nós temos também a 18, porque a P pode estar num texto, é um termo arcaico, né? Mas um texto de época pode aparecer lá, ela lá, para você definir. Então as essenciais são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Uma dica: anota essas preposições no bloquinho do lado, prega ali do lado do sua mesinha de estudo, porque é muito importante que vocês aprendam, decorem, mas que saibam essas preposições, que é um grupo fechado, que aí você já consegue matar uma questão como essa, certo? Qualquer informação vale. Isso lhe deu a fama de ser um caçador muito obstinado. A palavra sublinhada na sentença acima pertence à classe dos. Ele é um caçador o quê? É um caçador muito o quê? Obstinado. Se ele é um obstinado, eu estou dando uma característica a esse caçador. Se eu estou dando uma característica a esse caçador, então nós temos aqui um adjetivo, certo? Lembrando, o adjetivo caracteriza, qualifica um ser. No caso, o substantivo. Sexta questão. As palavras quando, tudo e corpo foram retiradas do texto. Analise os termos e assinale a correta classificação na ordem que foram destacadas. Gente, essas palavras foram tiradas de um texto da questão. Só que o texto era muito grande, eu não trouxe aqui. Mas aqui dá para vocês saber. Quando você lembra o quê? Você fala uma situação em que você menciona quando, tem a ver com a situação de tempo, né? Então, isso aí é uma conjunção temporal. Tudo, pronome indefinido. E corpo, substantivo. Certo? Quando, tudo e corpo. O corpo. Uma dica. Quando ele fala retirar do texto, vocês podem voltar até o texto, né? No caso que vocês estiverem fazendo a prova lá, e olhem com o texto. Porque às vezes uma palavra pode estar substantivada, mas não é o caso dessas questões aqui. Tá correta, conjunção, pronome substantivo. Sétima questão. As classes de palavras do trecho de doenças sistêmicas e autoimunes são, respectivamente, eu tenho de doenças sistêmicas e autoimunes. Eu tenho de preposição, doenças substantivo, autoimunes adjetivo e conjunção e uma aditiva, certo? E autoimunes um adjetivo. Então eu vou ter o gabarito letra D, certo? Analisem todas as palavras. Não esqueça a conjunçãozinha, certo? E, gente, por hoje foi só. Essas são as questões de hoje. Espero que tenha ajudado e aguardem novos vídeos. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Se não quiser se inscrever, por favor, deixe um like e compartilhe com os colegas. Bons estudos e até a próxima.